Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações, é claro, do Flamengo. E vou te falar, tem entrevista do Rodolfo Landim indo para cima da CBF e fazendo forte acusação em relação à lesão do Pedro. Ele culpou a CBF e foi uma declaração forte, prevejo até uma resposta da entidade máxima do futebol brasileiro, porque o que ele disse é muito sério. E foi o presidente do Flamengo que falou numa entrevista. Não foi nada apurado, tem declaração dele falando sobre isso. A gente vai trazer esse assunto. Tem também Flamengo punido pela Conmebol, informações sobre a preparação para pegar o Peñarol nessa quinta-feira, ingressos vendidos. Tem muito... você sabia que o Adriano Imperador vai voltar a campo? É isso mesmo. Envolve o Flamengo também. A gente vai contar no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Adriano Imperador, galera, vai voltar aos gramados. Sabe por quê? Ele vai fazer a sua despedida oficial lá na Itália. Tem o Inter de Milão também, lembrando que ele teve uma passagem muito boa pelo clube italiano, foi chamado de imperador lá, e o ex-atacante Adriano vai voltar aos gramados para um jogo despedido amistoso no dia 15 de dezembro, no Maracanã, com ex-companheiros de Flamengo e Inter de Milão da Itália. Bacana demais. Hoje o Adriano está com 42 anos e ele confirmou. Muita gente me pedia essa despedida, apesar de ter parado há alguns anos, faltava essa partida para finalizar meu ciclo. Eu devia isso a todos que torceram e ainda torcem por mim. Lembrando que Adriano não joga profissionalmente desde 2016, quando vestiu a camisa do Miami United em apenas 2 jogos na 4ª divisão dos Estados Unidos. Na ocasião ele estava com 33 anos e voltava a jogar depois de 2 anos sem clube, após deixar o Atlético Paranaense. Pois é, ele teve uma rápida passagem pelo Furacão. Nos últimos anos ele só participou do Jogo das Estrelas, promovido pelo ídolo Zico. E o Flamengo foi multado, galera, pela Conmebol nesta semana por incidentes, ou seja, problemas envolvendo a torcida do Flamengo na vitória por 2-0 sobre o Bolívar no dia 15 de agosto no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O clube foi enquadrado no artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que fala em acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico, e no artigo 27, que trata de reincidência. Por decisão da juíza Amarilis Belisário, vice-presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol, o Flamengo terá que pagar uma multa de $20 mil, dá mais de R$110 mil, e mais $13 mil, que dá em torno de R$73 mil, para repor gastos incorridos pela Conmebol no espaço de hospitalidade, que deve ser obrigação do clube mandante de acordo com o artigo Manual de Clubes da Libertadores. Nossa senhora, a Conmebol nossa. Mas aí tem atos de racismo, a Conmebol não faz nada. É impressionante, cara. A entidade, ela implica com um detalhezinho na camisa do patrocinador, com esse tipo de situação que o Flamengo está sendo punido. Agora, quando tem ato de racismo, a Conmebol lava as mãos. A verdade é essa. Vamos para o assunto principal desse vídeo? Pois é, porque em entrevista à TNT Sports, na noite dessa terça-feira, Rodolfo Landim alegou que o atacante Pedro foi submetido a uma carga de treinamento muito forte para um jogador que havia acabado de sair do departamento médico. Ele está se referindo à lesão que o Pedro sofreu no joelho, que passou por cirurgia, vai ficar cerca de 10 meses longe dos gramados. Abre aspas para o presidente do Flamengo. O Pedro vinha de uma lesão. Na verdade, teve um jogo que ele jogou e aí a gente libera ele para a seleção. Ele vai para lá, tem um dia de recuperação e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 km, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com o jogador voltando de lesão.
tem também esse processo de transição de um tipo de treinamento dentro do seu clube e vai para a seleção. E ele continuou. A gente observou isso no passado, quando cedia jogadores para a seleção uruguaia. Ele submetia os jogadores a carga muito forte lá e eles voltavam lesionados. É muito difícil gerenciar esse processo porque você entrega o jogador para outro tipo de preparação e essa gestão da interface, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível, passar o máximo de informações, às vezes acaba pelo tipo de tratamento fora do Flamengo, levando ele a lesões. Gente, isso aqui que o Landim falou é muito sério. Ele, em outras palavras, ele está acusando a seleção brasileira de ter ocasionado a lesão do Pedro. Lembrando que a lesão do Pedro, gente, ele foi sozinho. Ele estava sozinho, foi dominar a bola, virou o joelho, pronto. Rompeu ali o joelho, passou pela cirurgia. Mas, segundo o Landim, isso aconteceu por conta da carga elevada que a CBF acabou colocando em cima do jogador que estava voltando de uma lesão. Lembrando que antes de ele ir para a seleção, o Pedro jogou cerca de 70 minutos contra o Corinthians. Jogou. Ele não é que ele não havia jogado e foi para a seleção. Ele jogou pelo Flamengo e depois foi para a seleção. Isso que o Landim falou é muito sério. E eu tenho certeza, conhecendo a CBF, conhecendo a entidade, eu tenho certeza que vem nota oficial aí para responder o presidente Rodolfo Landim, mandatário rubro-negro. E nessa entrevista na TNT ele também foi questionado sobre contratar o novo centroavante para 2025 e o Landim reforçou a confiança do departamento de futebol nas 3 opções atuais do elenco e disse que Pedro voltará a tempo de disputar o Mundial de Clubes do ano que vem nos Estados Unidos. O Flamengo tem para essa posição 2 camisas 9 clássicos, o Carlinhos e o Gabriel. Calma aí. E o Gabriel. E ainda tem utilizado o Bruno Henrique. Com relação ao Pedro, a gente vai ter o Mundial de 2025, que começa no dia 15 de junho do próximo ano e vai até 13 de julho. Pelo tempo de recuperação, claro que cada um tem um tempo distinto, mas a cirurgia correu bem e o departamento médico acha que o jogador vai estar em condições plenas para disputar o Super Mundial. Vai ter um período de 8 meses de recuperação. Daria tempo de chegar com 1 mês jogando, em ritmo de jogo, para chegar não só com a lesão curada, mas em ritmo de jogo. A gente conta com ele recuperado. O que mais me chamou a atenção nessa resposta dele foi... o Flamengo tem para essa posição 2 camisas 9 clássicos, o Carlinhos e o Gabriel. Gente, na boa, ou o Landim acha que o torcedor é otário e não assiste aos jogos, ou ele não tem conversado com o Tite e não tem assistido aos jogos do Flamengo. Porque o Tite não enxerga desse jeito. O Tite não enxerga o Gabigol como 9 clássico. E não é mesmo. A verdade é essa. Agora, dizer que o Flamengo tem o Gabigol como 9 clássico, Landim, você está de sacanagem. Está tirando o torcedor para otário. Está dizendo que o torcedor não entende de futebol. Não quer contratar porque acha que é um alto risco? Fala, ué. E dizer que Carlinhos é jogador para vestir a camisa do Flamengo também é um absurdo. Inclusive, nessa entrevista, deveriam perguntar a ele, mas vem cá, por que vocês deram 3 anos de contrato para o Carlinhos? Hein? O que justifica 3 anos de contrato para o Carlinhos? Se fosse até dezembro, ok, agora 3 anos, mas não tem jeito, já está assinado. Sobre o jogo de quinta-feira contra o Peñarol pela Libertadores, jogo extremamente importante, mais 53 mil ingressos já foram vendidos até essa terça-feira. A diretoria acredita que mais de 65 mil pessoas estarão presentes no Maracanã para apoiar a equipe diante do Peñarol. Lembrando que tem uma rivalidade intensa Flamengo e Peñarol, digo até entre os torcedores, porque infelizmente vocês vão se recordar que em 2019 a torcida do Peñarol agrediu um torcedor do Flamengo idoso e esse torcedor infelizmente veio a falecer. Eu tive a oportunidade de visitá-lo no hospital na ocasião aqui no Rio de Janeiro, fiz a entrevista com o irmão dele. Esse torcedor que veio a falecer era do Espírito Santo, estava em uma caravana que veio ao Rio de Janeiro, não estava metido em confusão, foi covardemente agredido por um grupo de torcedores do Peñarol. E desde 2019 existe essa rivalidade. Eu confesso para vocês que eu estou com medo. Cuidado para quem vai ao Maracanã. Tenham muito cuidado, porque de fato existe uma rivalidade muito forte entre as duas torcidas
sobretudo após esse fato lamentável ocorrido em 2019. Sobre campo e bola, De La Cruz treinou normalmente nessa terça-feira, tal como aconteceu ontem. No treino dessa quarta, o técnico Tite vai confirmar a equipe titular e, obviamente, deve ser o que ele tem de melhor. Não acredito ele poupando alguém para o jogo do final de semana contra o Grêmio. Acredito no Arrascaeta começando, lembrando que ele perdeu o trio ofensivo titular, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Por outro lado, tem o Gonzalo Plata à disposição, que estreou muito bem. Vamos ver na lateral esquerda quem ele vai botar, se vai ser o Ayrton Lucas ou se será o Alexandre, ou começaria logo com o Alexandre. Mas na atividade dessa quarta a gente vai ter a confirmação. Friozinho aqui no Rio de Janeiro, olha, coloquei flores pra tentar chamar o sol, Vene Casagrande. Justo. Boa tarde pra você, Lucas Boa Pedrosa, tarde. você de Eu casa. tenho outro ritual, depois eu te ensino. Qual é? Você desenhar um sol e jogar um sal no meio. Minha avó que me ensinou na época de Não Araruama. tem um negócio de esconder o ovo também? Tem, lá em Maricá eu aprendi água no copo de... açúcar no copo de água também. Ô, DJ Careca, é o ovo da galinha, DJ Careca. Entendeu? Simpatia. Esconde o ovo da galinha e só busca Isso é nome quando de o bloco sol também, sair. né? Simpatia é quase amor. Simpatia é quase amor. Olha aqui, ó, e tantas lesões. É uma boa notícia aí pra você que é torcedor do Flamengo. O De La Cruz treinou normalmente com o time. Quer saber mais detalhes? Vamos ver o VT na volta. Eu tenho uma dúvida pra tirar com você, Vini Casagrande. Pois não. E por um lado veio a má notícia sobre a lesão sofrida por Luiz Araújo, por outro, o torcedor segue na esperança pelo retorno de Nico De La Cruz diante do Peñarol na Libertadores. O próprio uruguaio fez uma publicação com a legenda "Voltando" em uma rede social. De La Cruz se recuperou da lesão na coxa e pode retornar. Fora dos últimos 3 jogos, ele treinou normalmente no Ninho do Urubu. Nesse ano, pelo rubro-negro, das 54 partidas até agora, ele participou de 34, com 2 gols e 5 assistências. De La Cruz se recuperou de uma lesão na coxa e pode retornar. Fora dos últimos 3 jogos, ele treinou normalmente com a equipe no Ninho do Urubu. Nesse ano de 2024, o uruguaio participou de 34 das 54 partidas do rubro-negro até agora, com 2 gols e 5 assistências. Quem também volta com opção é Carlos Alcaraz. Ele cumpriu suspensão por conta da expulsão no jogo contra o Corinthians. O meia foi inscrito pelo Flamengo nas quartas de final da Libertadores, junto com Alexandre e La Plata. O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira diante do Peñarol pela Libertadores no Maracanã. O jogo é válido pelas quartas de final da competição. Muito bem, Lucas Pedrosa, mais uma vez boa tarde pra você. Vene Casagrande. Vene, vamos tarde. começar falando, boa tarde, dessas tantas baixas do Flamengo. Primeiro falar do Luiz Araújo, né? Como tá a situação do Luiz Araújo? Antes de mais nada, vamos nos dar as mãos aqui e orar pelo Flamengo, porque o que tá acontecendo lá não é normal, gente. Eu tenho que dar pra orar pelo Flamengo? Vou falar. Eu vou orar pela saúde dos atletas. É isso aí. Não é possível. Pela Isso saúde muito dos atletas, ruim. a gente faz uma oração. Pelo Jogaram Flamengo... É Cubaca lá no exatamente Ninho do Urubu, isso. pô. E aí a gente vai sair da esfera esportiva quando a gente pensa tantos atletas lesionados, ainda mais de um calibre do Pedro, por exemplo. E a gente fala aqui uma coisa muito séria, tá? Mas eu quero ouvir do Luiz Araújo. A gente já entendeu que na última década, principalmente, o futebol teve uma transformação absoluta em que ele é muito, 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 muito mais físico do que qualquer outra coisa. E tem gente que fala, na minha época era mais legal, existiam mais espaços, você fazia mais um contra um, você usava mais a intuição do que qualquer outra coisa. A gente é um futebol muito físico, vou dizer aí 90% físico e 10% intuitivo, talento e tudo mais. E aí a gente já chegou nesse momento do futebol mundial. E aí o calendário brasileiro não tá combinando com o tipo de futebol que a gente pratica. Não dá mais, não tem mais como. O que faz, Fernanda? Eu sou só apresentadora. Eu não sei o que fazer, tá? Então, se eu tivesse essa capacidade, eu estaria nas confederações aí pensando na estratégia. O que a gente, como analista, fala é: não dá mais. Vene Casagrande, mais uma lesão do Flamengo. Pois é, né? mas vale ressaltar que essa lesão, assim, ela não foi muscular. Ou seja, a pessoa que está criticando o departamento médico do Flamengo, ela está sendo maldosa. Ou não está parando para pensar na hora de criticar. Essa lesão que aconteceu com o Luiz Araújo foi uma espécie de pancada. Basicamente a lesão do Pedro, por exemplo, que foi uma fatalidade, um acidente de trabalho. Fato é que o Tite e o Flamengo, querendo ou não, perdeu a trinca ofensiva titular.
Perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, esses dois só voltam ano que vem, e agora perde o Luiz Araújo por pelo menos um mês. Eu falo pelo menos um mês e pode levar até 2 meses para esse jogador se recuperar e voltar ativa. Ou seja, perde um jogador extremamente importante, na minha opinião, no setor ofensivo, era o jogador mais importante junto com o Gerson, porque se a gente for parar e analisar, o Gerson vem fazendo uma função muito ofensiva, porque ele está jogando de ponta direita, mas o Luiz Araújo era uma peça extremamente importante. Exemplo, no último jogo, na ausência do Arrascaeta, ele começou como meia. Era um jogador extremamente importante ali, atuando por dentro na armação das jogadas. Agora, o Tite, novamente, tem um problema para montar a equipe dele. Ainda bem que o Flamengo soube trabalhar na janela de transferência e trouxe o Gonzalo Plata, que pode fazer a ponta esquerda, pode fazer a ponta direita. Foi muito bem contra o Vasco. Foi muito bem, exatamente. Mas o Tite, querendo ou não, ele perdeu a trinca ofensiva dele. E, para quem não sabe, o Luiz Araújo, ele teve um problema no joelho que ele vai ter que passar por uma artroscopia. Num bom cenário, ele volta um mês, pode demorar aí até 2 meses, como eu falei, mas a ideia do departamento médico é que ele retorne em 6 semanas. 6 semanas é muito tempo, o Flamengo vai perder. Olha quantos jogos o Luiz Araújo vai perder, não vai ter o Luiz Araújo à disposição. 1 mês e meio, né? Exatamente, é muito 6 tempo. 6 semanas é novembro já. É isso, é fim de temporada. É fim de temporada. Até lá, muita coisa pode acontecer. E quando eu falo muita coisa pode acontecer, o Flamengo pode ter sido eliminado já na Libertadores, pode ter sido eliminado na Copa do Brasil. E aí tem a reta final do Campeonato Brasileiro para quem sabe sonhar no título. É a verdade, não tem jeito. O calendário do futebol brasileiro exige demais dos atletas. A verdade é essa. A culpa é do calendário nessa lesão do Luiz Araújo. Eu não sei. A gente não sabe. A gente nunca vai saber. Eu sou jornalista, você é jornalista. Fato é que quem é o jogador que mais jogava pelo Flamengo? Luiz Araújo. Era o jogador que tinha mais jogos com a camisa do Flamengo. Não, e se a gente for pensar, o segundo, quem era? Provavelmente é o Gerson. Cebolinha. Né? Não, e o Gerson. O Gerson jogou também. É porque o Gerson ficou um longo período ausente por conta do problema que ele teve e passou por uma cirurgia. Então teve um respiro de minutagem aí. Mas é um jogador que me preocupa. A verdade é essa. Olha quantos jogos o Gerson vem jogando de maneira... Se a gente for pensar em minutagem, os 3 provavelmente no top 5 de minutagem estão machucados, que é o Pedro, que é o Luiz Araújo e o Cebolinha. O Cebolinha também tinha uma minutagem muito alta. E antes do Cebolinha ter esse problema no tendão, que ele passou pela cirurgia, ele teve muitos problemas físicos. Ele teve pelo menos 3 lesões musculares, ou seja, um atleta que sofreu muito com problema físico. Antes mesmo desse problema no tendão, eu comentei aqui que não era normal o que o Cebolinha estava tendo, que o departamento médico do Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo. Mas não tem jeito, você foi muito bem na sua introdução aí. O futebol brasileiro exige demais dos atletas. A gente está vendo um Palmeiras comemorando que está tendo tempo para trabalhar porque foi eliminado de competição. Ou seja, o clube ele tem que comemorar quando ele é eliminado para poder ter uma brecha e poder fazer um trabalho legal no dia a dia. O futebol brasileiro, infelizmente, não valoriza o seu próprio produto. A verdade é essa. E assim, eu já quero saber em relação ao Luiz Araújo, não responde agora, mas na ausência agora do Luiz Araújo, né, 1 mês e meio no mínimo, é o tempo estimado, o Gabigol terá mais chance? Não responde. Antes de saber isso, ô Lucas Pedrosa, a gente já fala disso muitas vezes. O Tite, muita gente fala, ai, mas que chato, ele só fala disso. Mas ele, com a figura que tem de tanta importância, tamanha importância, é um cara que até outro dia era treinador de seleção brasileira, hoje é treinador de um dos maiores clubes aí do nosso Brasil, que é o Flamengo. Então, assim, é um cara com muita importância e muitas vezes nas suas coletivas o Tite fala dessa questão. E ele nem é o clube, o Flamengo, com o maior número de minutagens no futebol. O Fortaleza encabeça isso aí. O meu Botafogo também, que também tem alguns probleminhas aí. A gente tem o Júnior Santos, o Tiquinho ficou um tempo fora, o Eduardo, o Jefinho. Então, assim, o Pedrosa, é claro que não se compara com o do Flamengo, mas não é incompetência da questão do Flamengo, dos seus médicos, nada disso não. É realmente o que acontece. A gente tem individualidade biológica também. O atleta vai responder àquela sessão de treinamento, aquela intensidade de números de jogos, às vezes até desumana. Não dá mais, ô Pedrosa. Pro ano que vem já, tem que ser uma coisa muito bem pensada e já feita, porque vai ser história repetida. Na temporada que vem vai ser a mesma coisa pros clubes que brigam por tudo, Pedrosa. Eu acho que nada vai mudar, tá? Poxa, eu fico triste, sabia? Principalmente. Que atrapalha o nosso porque produto. tem o Mundial. Tem Mundial, tem o tal do Super Mundial, né? Tem outros clubes também, por exemplo, que vão disputar várias competições, porque quem for campeão de brasileiro vai disputar a Supercopa do Brasil, quem for campeão de Copa
Copa do Brasil, vai disputar a Supercopa do Brasil também. São mais jogos. E, entre outros pontos também, a gente tem que destacar o seguinte, eu sempre falei isso aqui, o torcedor, de forma geral, ele preferia questionar um departamento médico, uma medicina esportiva brasileira, que é uma medicina de alta qualidade no mundo, eu posso dizer assim, no mundo. Existem atletas lá fora, na Europa, que procuram médicos brasileiros para poder se tratar, do que falar do calendário do futebol brasileiro. O fulano está se machucando. Igual lá no Vasco também, muitas vezes, o DM, o preparador físico. Isso não é uma questão dos profissionais, que podem ter erros ali, ou pontuais, e que acontece, mas isso é uma questão do calendário. E eu já falei aqui 1000 vezes. Eu sei que você falou que não tem a fórmula, mas para ser muito honesto, é muito fácil de detectar o que é importante e o que não é importante dentro do calendário do futebol brasileiro. E eu não digo isso, gente, menosprezando o estadual. É porque o estadual é um campeonato que hoje não te dá premiação, falando de futebol carioca, não tem premiação. O cara joga só por jogar. A verdade é essa. E você tem um risco de lesão lá na frente, no primeiro campeonato do ano, você tem uma oportunidade de chegar no Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, de Copa do Brasil, baleado como vários jogadores do Flamengo chegaram. O Vasco perdeu 2 titulares dentro do Campeonato Carioca por lesões, o Jair e o Paulinho, titulares absolutos que seriam do Vasco da Gama e que foram perdidos em rodadas que, desculpa, não valem nada do Campeonato Carioca. Então, esse discurso aqui não é contra o Campeonato Carioca, é sobre o calendário. O campeonato tem que diminuir, os jogadores têm que priorizar o que é o principal campeonato do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É aí, nesses campeonatos, que eles têm que chegar a 100%. Ou você acha que lá o Real Madrid faz algum tipo de jogo amistoso, estadual, no máximo eles vão lá, jogam aquela bolinha lá nos Estados Unidos, fazem uma pré-temporada e seguem para o Campeonato Espanhol, seguem para a Champions League, porque é assim que tem que ser. A gente gosta de copiar tanta coisa lá do futebol europeu, por que a gente não copia o que dá certo? E eu vou dizer mais, lá eles também reclamam, tá? Mesmo tendo menos jogos que a gente, lá eles também reclamam. Então assim, não dá com o nível de exigência que a gente tem aqui no futebol brasileiro, com um país continental, de viagens longuíssimas, de viagens também para a América do Sul, a gente ficar jogando quarta, domingo, às vezes com descanso de 3 dias. O Vasco, por exemplo, nessa temporada jogou 4 jogos fora de casa seguidamente e perdeu os jogadores por conta disso também. Então assim, enquanto eles não resolverem, vai continuar acontecendo. O produto vai ser sucateado, os jogadores vão ser prejudicados, a gente vai cada vez mais chegando na reta final da temporada, que devia ser um momento de alta, em baixa, vendo jogadores que são importantíssimos se lesionando. O Flamengo perdeu o seu trio de ataque. Aí sabe para quem vai cair a culpa? Pro Tite. Ô, Vene Casagrande, agora eu quero saber, com a ausência aí do Luiz Henrique, infelizmente por mais uma baixa do Luiz Henrique. Ai, gente, pelo amor de Deus, me dá uma madeira. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, não! Errei o nome, pelo amor de Deus. Gente, Luiz Araújo. imagina se ele se machuca no próximo jogo. Não fala isso, pelo amor de Deus, eu vou morrer, hein? Não, ô, DJ Careca. Agora a janela tá fechada. Não tem mais Luiz como repor, não, Araújo, filho. pelo amor de Deus, vocês entenderam? Eu entendi. Com a ausência dele por mais uma lesão do Flamengo, o Gabigol vai ter ou não, Vene Casagrande, mais chances no Flamengo? Não. Não? Não. Então, aí, gente, aí faz o seguinte, manda Vamos lá. já ele embora. A resposta veio no último duelo do Flamengo diante do Vasco da Gama, quando Ah. todo mundo imaginava que o Gabigol pudesse ter mais oportunidade, inclusive já na lesão do Pedro. Sim. Só que a gente pôde ver o Gabigol continuando no banco de reservas, mesmo na ausência do Pedro, e o Tite optando pelo Bruno Henrique centralizado. O que pra mim não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, já falei que ele tomou a decisão correta. Mas, mesmo assim, durante o jogo, o Tite optou por colocar o Carlinhos e não colocou o Gabigol. E quando colocou o Gabigol, foi quando precisou tirar o Arrascaeta e colocou o Gabigol. Que já também não dava mais, né? Ou seja, uma função totalmente diferente daquilo que o Gabigol gosta de fazer. E o Tite, na entrevista coletiva após o jogo contra o Vasco, ele foi questionado sobre a utilização do Gabigol, na verdade, sobre a não utilização do Gabigol. Perfeito. E o Tite respondeu. Ele respondeu dizendo, treinamento, jogos, e aí citou que o Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória. Na minha opinião, e aí a minha visão, eu gosto de ler entre linhas também. Ali o Tite deixou claro que o Gabigol não está treinando bem, porque a primeira palavra que o Tite menciona na sua resposta é treinamento. E Fernanda, na boa, o jornalista, ele pode achar que sabe tudo que acontece no dia a dia, mas não sabe tudo. Eu, como jornalista, eu busco saber o que acontece lá no Ninho do Urubu. O Pedrosa busca saber o que acontece lá no Vasco da Gama. Mas é ledo engano se a gente achar que a gente sabe tudo o que acontece lá dentro. A gente não sabe. E, na verdade, a gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo.
o Gabigol não está treinando bem, pelo menos na visão do Tite, na resposta dele. Quando ele menciona treinamento... Como ele mencionou? Ele falou treinamento, jogos, e aí falou, Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória. E aí ele já deixa muito nítido ali que ele vai utilizar mais o Carlinhos e não vai utilizar o Gabigol. Então, assim, o Tite é o treinador do Flamengo. Por mais que ele não goste da pessoa do Gabigol, como muita gente acha que ele não gosta do Gabigol, mas ele quer fazer o trabalho dele dar certo. Se o Gabigol tivesse comendo a bola no treinamento, obviamente, ele ia utilizar o Gabigol. Sabe por quê? Porque se ele não colocasse o Gabigol, ele ia perder o grupo. O Gabigol comendo a bola no treinamento, buscando o espaço dele. Ele não coloca e sendo o Gabigol. uma opção positiva. Exatamente. Ele quer ganhar. Flamengo. Ele quer ganhar. Na exato. ausência de tantos jogadores do setor ofensivo, ele não ia utilizar o Gabigol mesmo assim. Então, acho que o dia a dia do Gabigol não corresponde às expectativas do técnico Tite, por isso ele coloca o Carlinhos. O ponto é, se você me questionar assim, você faria isso, Vene? Você faria isso, Vene? Eu não faria isso, porque o Carlinhos não tem potencial, assim, com todo respeito à história Carlinhos, ao profissional Carlinhos, a pessoa que tem uma história de vida sensacional, bacana, ele tá vivendo, mas tá evoluindo vencendo. ainda, né? Eu não acho que ele tá evoluindo, não. Eu digo, você acha que ele não vai amadurecer dentro do futebol, dentro do Flamengo? Claro acho que não, amadurece. Fernanda. Como o Michael. Não, acho que não, Fernanda. Vai amadurecendo. Não é jogador pra estar no elenco do Flamengo, a verdade é essa. Não é jogador, ele mostrou isso recentemente. Fez gol importante, beleza, bacana, mas eu não vejo ele crescendo, evoluindo por esse lado, e se tornando um reserva imediato do Pedro. Não mesmo. Eu colocaria o Gabigol. Eu conversaria com o Gabigol, buscaria entender o que o Gabigol, como ele pode ajudar. Porque, assim, com todo respeito ao Carlinhos, mas eu acho que o Gabigol tem toda uma história também no Flamengo. Eu me coloco também no lugar do Gabigol. Na boa, qual é a motivação que ele tá tendo também? Isso aí Porque ele entra faltando 5 minutos pro jogo acabar e o torcedor ainda critica o Gabigol. Contra o Vasco eu vi muita gente criticando o Gabigol. Gente, vem cá, faltava 5 minutos pro jogo acabar. Vocês querem que o Gabigol faça o quê? Mágica, igual ele fez contra o River Plate? Ainda mais um jogador que está, assim, totalmente desmotivado, a verdade é essa, que sabe que não vai continuar no clube. Eu também me coloco no lugar do Gabigol. Adriano Imperador, nossa lenda, vai ter o jogo de despedida que todo rubro-negro sonhou em ver. Vai ser um encontro épico entre Flamengo e Inter de Milão, dois times que marcaram a carreira desse monstro. O jogo está marcado para o dia 15 de dezembro, no Maracanã, e o Didico vai jogar um tempo por cada clube. É a última batalha do Imperador, o encerramento de um ciclo glorioso. Imagina só a emoção de ver o Adriano vestindo o manto sagrado mais uma vez, no lugar onde ele fez história, no Maracá, diante da nação. Ele mesmo disse que devia essa despedida pra gente. O cara que fez 94 partidas e marcou 46 gols com o nosso manto, que foi fundamental no título do Brasileirão de 2009 e que também brilhou na Europa, agora vai ter a homenagem que merece. Na Inter de Milão, ele ganhou o apelido de Imperador por um motivo: 177 jogos, 74 gols e 7 títulos. E agora, ver ele se despedir no templo do futebol vai ser um momento histórico. Adriano não joga profissionalmente desde 2016, mas o talento e a garra estão na nossa memória para sempre. Esse evento vai ser uma festa inesquecível, organizada pela MTR7, MC Asport e Diogo Souza Advogados. E claro, o Imperador vai pessoalmente convidar os craques que vão participar desse espetáculo. A nação já está pronta para lotar o Maracanã e fazer dessa despedida um show de emoção, porque Adriano Imperador merece tudo isso e muito mais.